As coisas não estão nada boas para o clã Bolsonaro. Enquanto o Jair tem que lidar com uma revista conhecida internacionalmente zoando a cara dele, o Eduardo resolveu citar um jornal só para ser desmentido ao vivo pelo jornalista que escreveu a matéria citada. Essa doeu, hein? Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no plantão. Bora lá. Sofia Labanca, não tá fácil ser um Bolsonaro nesses dias. Nem Que um pouco, pena. Ana. Nem um Complicado. pouco. Eu fico até chorando aqui. Tadinho. Triste. Só que não. Então, Ana, vamos começar com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, numa tentativa de atacar o Alexandre de Moraes, resolveu citar uma matéria do The New York Times, né? Um jornal aí dos mais renomados dos Estados Unidos. Vou até colocar aqui, Twitter, Eduardo Bolsonaro. Nem mesmo The New York Times, identificado com a esquerda, consegue esconder os abusos de Moraes. Daí daqui, ó, The New York Times, o Dia Democrático do Brasil. Como processar um presidente? Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, está indo a julgamento, mas seu caminho lá despertou a preocupação de que o judiciário tenha excedido seus limites, por Jack Nicas e Ana Ionova. E daí vai falar que, no entanto, a maneira como o Brasil fez isso deixou a nação lutando com perguntas desconfortáveis sobre a própria democracia que buscava proteger. Nos últimos 6 anos, o tribunal deu novos poderes extraordinários para enfrentar o que ele viu como uma ameaça extraordinária representada pelo senhor Bolsonaro e seus ataques às instituições. Pela primeira vez, o tribunal pôde lançar e conduzir suas próprias investigações extensas, mesmo quando a vítima era o próprio tribunal. Em resposta, o juiz Moraes ordenou invasões, censurou contas online, bloqueou redes sociais e, em alguns casos, prendeu pessoas sem julgamento. Dá até para ver aqui pelo texto, Ana, que isso aqui foi editado, sabe? Tanto pelos erros de português, né? Desesperou, em vez de despertou, aqui faltando espaço e tal. Dá para ver que isso aqui foi editado, certo? Quem que são os autores do texto? Jack Nicas e Ana Ionova. Ok, daí vem o Jack Nicas, o próprio, e citando esse tweet que eu acabei de ler do Eduardo Bolsonaro, escreve: eu escrevi essa matéria e, infelizmente, o Eduardo omitiu várias partes nessa postagem. Aqui está o que nós escrevemos e você pode ler a matéria completa gratuitamente aqui. Coloco o link. Nossa. E daí aqui tem o texto não editado e você vê que, o Brasil levará o ex-presidente Jair Bolsonaro a julgamento na próxima semana sobre acusações de tentativa de golpe após a derrota nas eleições de 2022. Se condenado, ele poderá pegar décadas de prisão. Muitos brasileiros e muitos americanos assistindo de longe veem esse momento como um triunfo da democracia. Já mudou completamente o tom, né? O Brasil, que emergiu de uma ditadura brutal há apenas 40 anos, terá conseguido algo que os Estados Unidos não conseguiram, levar um ex-presidente a julgamento por acusações criminais de que ele tentou se agarrar ao poder após perder uma eleição. E daí que começa aquele trecho lá um pouco mais lá que o Eduardo estava colocando, né? No entanto, a maneira com que o Brasil fez isso. Daí continua. Para exercer essa nova autoridade e perseguir o senhor Bolsonaro, o tribunal empossou um juiz contundente, Alexandre de Moraes. Durante o período em que Bolsonaro liderou o Brasil, de 2019 a 2022, o presidente e seus apoiadores ameaçaram juízes, questionaram eleições, sugeriram um golpe militar e desencadearam uma onda de falsidades disseminadas pela internet. Por que será que esse parágrafo o Eduardo deixou de fora, hein? Não sei. E por aí vai, Ana. Daí tem o texto completo aqui para quem quiser ver. Mas assim, que lapada que o Jack Nicas deu no Eduardo Bolsonaro. E assim, o Eduardo ele não tinha a menor ideia de com quem ele estava lidando, sabe? Porque sabe quando que esse jornalista específico, Jack Nicas, me chamou a atenção pela primeira vez? Foi ele que escreveu a matéria sobre o Bolsonaro fugindo para a embaixada da Hungria. Eu sabia que eu conhecia esse nome de algum lugar. Ele é o cara que revelou que o Bolsonaro fugiu para a embaixada da Hungria. Mas... E o Eduardo vai mexer com esse cara.
Ah, você quer o quê, Sofia? Que o Eduardo faça pesquisa antes de escrever alguma coisa? Né? Por favor, né? E enquanto isso, Ana, a gente falou aí de um jornal gringo, do New York Times, vamos falar de uma outra, de uma revista gringa, Le Monde Diplomatique, que vai vir na edição de setembro com essa capa aqui. Ah, Um sol quadrado é melhor já ir se acostumando. tá escrito isso! Isso é no site da própria Le Monde, Ana. Caraca! E eu vou dizer pra você, Ana, não é a primeira vez que a Le Monde apronta com o Jair. Eu fiz uma coletânea aqui. Le Monde Diplomatique aqui em 2021, CPI da Covid quebrando o Bolsonaro, peso da corrupção. Ah, mas então alemão é comunista. Aqui, abril de 2021, Bolsonaro de Coringa explodindo um hospital com uma cloroquina na mão. Aqui, 2023, todo mundo fugindo da papuda, sem anistia. E aqui, outubro de 2022, o Lula resgatar a democracia. Eu acho que a Le Monde gosta de humilhar o Bolsonaro. Ai, ai. Posso ouvir, não Isso, sei se Ana. é. Vai lá, vai em frente. É engraçado, Sofia, comparar as coisas que a gente viu no corte com a Daiane ali, né? A gente estava vendo a imprensa hegemônica nacional tendo chiliques aí com o julgamento do Bolsonaro, né? E não, é um absurdo, né, vai desde, né, os mais declaradamente bolsonaristas até olha, mas tem que ver aí se o STF não vai se tornar um problema, tal, né? Então tem um contraste muito grande, né? E não é por acaso, né, Sofia, que a imprensa nacional imprensa hegemônica, pelo menos, né, esteja aí preocupada com o julgamento, enquanto a imprensa internacional está toda apontando, né, está em peso, né, apontando a grandiosidade do que está acontecendo, né, e a forma como o Brasil está dando um exemplo para o mundo de como combater o golpismo, de como evitar um golpe de Estado e combatê-lo e puni-lo, né? Coisa que os Estados Unidos, por exemplo, não conseguiram fazer, né? Por quê? Pergunta-se, né? A questão é, a imprensa brasileira, né, né, a imprensa hegemônica brasileira tem uma ligação histórica aí com, né, governos de direita, eu ia dizer de centro, mas eu ia me corrigir no meio da frase. Né, tem uma preferência clara, né, já se formando para as próximas eleições, então muita gente preocupada aí, né, mas vai que o PT continua no poder, a gente tem todo um histórico de antipetismo na mídia hegemônica brasileira, né? E aí você diz, mas será que a mídia brasileira não está mais perto e ela sabe do que está acontecendo? Eu diria, a mídia brasileira está mais perto, ela tem interesse no que está acontecendo e o que vai acontecer, né? E lembro de novo que na própria eleição do Lula, a última eleição, foi o apoio internacional que garantiu a nossa democracia, né, uma das peças-chave também para que houvesse o reconhecimento das eleições, né, dentro de um contexto em que estava havendo uma tentativa de golpe no país, o reconhecimento internacional foi muito importante. E eu menciono isso porque a percepção externa de que o Brasil está fazendo uma coisa certa nesse momento, ela é importante também para assegurar a nossa soberania, a soberania nacional, mesmo diante de alguns ataques externos, como é o caso dos Estados Unidos, né? Então, interessantíssimo, Sofia, assim, essa a insanidade está lembrando aqui, né? Uma escolha muito difícil. Isso.
Isso, eu ia dizer vai ficar para a história, mas não, já ficou, né? Já ficou para a história, uma escolha muito difícil. O fato dessa expressão ela em si, ela concentra toda uma série de comentários, comunicacionalmente é muito, muito importante, muito interessante, né? Só você dizer uma escolha muito difícil, você já sabe do que você está falando, qual é o processo que se refere, tudo que se desencadeou a partir disso daí, e inclui um comentário a respeito da forma como a mídia hegemônica brasileira tem historicamente participação em governos não apenas de direita, como eu estava comentando, mas também em regimes autoritários. Alô, ditadura, né? A imprensa brasileira colaborou pra caramba, né, com a ditadura, não toda, mas né, uma parte da imprensa que ainda está aí, inclusive saudosa dos tempos da ditadura, sempre, né? Como é que é a coisa da cadela, do fascismo lá? Acho que ela tá sempre no cio, né? Alguma É, coisa é, assim. parece que sim. É isso, Sofia. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Isso aí, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. E eu quero mandar especialmente um beijo para quem fez aquela capa da Le Monde ali. Espetáculo, espetáculo. Bora lá. Chat, voltamos em instantes. Vamos lá.